Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. E aquela paz que Jesus nos deixou, que Jesus nos deu, a gente só consegue com o dever bem cumprido. E o dever bem cumprido é aquele que a gente faz com amor, o melhor que pode. É aquele dever bem cumprido do bem, de fazer as pessoas felizes, de aceitá-las, compreendê-las, e a partir daí ter com todos uma convivência de paz, de amor, de união. Tenho certeza que, a respeito das cestas básicas, a maioria de nós ficou muito feliz, porque cumpriu o dever da caridade. Nós havíamos comprado 150 cestas básicas da cesta cristal, não é? Para arcar com essas despesas. Mas, depois do nosso pedido, a semana passada, nós tivemos bastante contribuições das nossas doações das nossas contas bancárias e também nas cestas cristal. E, felizmente, nós conseguimos dar para todas as famílias cadastradas, né? Não conseguimos ultrapassar, mas sem onerar muito a nossa casa. E a gente tem que agradecer a todos vocês o esforço. Dezembro, dia 8 de dezembro, é a distribuição de Natal. Tipo, nós vamos pedir, não é? Novamente a doação. E nessa cesta um diferencial, a gente pede também um panetone. E as cestas cristal também, nesta época, ela coloca um panetone nas cestas. Então vamos descansar um pouquinho, mas depois vamos voltar à campanha das cestas básicas. E não se esqueçam da nossa campanha de seguidores do Afracis. Afracis Oficial. Vamos nos inscrever e vamos aproveitar, né, o que a gente oferece de aprendizado, de conhecimento para todos vocês. E hoje quem vai fazer a palestra é Antônio Furlan Filho. Busquemos a luz. E quem busca a luz, encontra a paz. Fonte viva, né? Emmanuel. Isso mesmo. Vamos então ouvindo agora o Antoninho, que vai fazer por todos nós a prece inicial. Muito bem, queridos companheiros, prezados amigos, com os nossos corações repletos de alegria, nós nos dirigimos a todos. Alunos, colaboradores, aqueles que frequentavam presencialmente nossas casas, o Afracis e o Profracis. Profeta, né? O profeta, né? Para dizer que nós estamos gratificados
No decorrer de todo esse ano, como a Neuza falou, foi uma tal de pede-pede, e porque só nos resta pedir, né, gente? Principalmente com as casas fechadas, a dificuldade é maior, né? Mas, felizmente, nós conseguimos realizar aquilo que nos propomos, em alguns meses até com alguma folga, esses últimos 2 nem tanto, mas conseguimos. Porque as casas ficaram fechadas, mas os Exato. corações não. Não é? Os Exatamente. corações não ficaram. Isso, os corações não ficaram. Os contatos semanais também conseguiram atingir o objetivo, mexer com o nosso interior, não é? Então agora só nos resta agradecer. Como vamos ter logo a palestra do Toninho Furlan Filho, né? Então vamos fechar os nossos olhos e procurando sentir a presença daquele mestre querido, o meigo Rabi da Galileia. Aquela criatura que veio trazer a todos nós uma nova maneira de viver. Uma nova forma de se corrigir, de se melhorar. Uma maneira mais objetiva e direta de podermos sentir os nossos corações aquela vontade de nos tornarmos melhores a cada dia, a cada instante. Esse momento, para todos nós, está sendo um momento de dificuldade, aonde enfrentamos esse vírus letal que tantas vidas tem ceifado. Mas vamos colocar em nossos corações a esperança viva e vamos dizendo a Deus nosso Pai, o Senhor que é todo poder e todo bondade. Empreste luz, Senhor, a todos nós, a todos aqueles que passam pela provação. Massageie o coração daqueles que encontram-se enlutados, tristes, para que juntos, unindo-nos ao Evangelho que o Senhor nos mandou, possamos enfrentar essa vida com fé e muito amor.
Nós queremos lhe agradecer por tudo de bom que temos recebido e que sua paz se faça conosco agora e sempre. Graças a Deus e a ti também. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Afracis no YouTube. Meu nome é Antônio Furlan Filho, é com muito prazer e com muita satisfação que estou aqui esta noite para conversar com vocês sobre o Evangelho de Jesus, trazer aí uma mensagem positiva, uma mensagem que nos ajude aí a enfrentar os obstáculos que aparecem no nosso dia a dia. Bom, o tema de hoje foi extraído desse livrinho aqui que eu já usei em outras ocasiões, que é o Fonte Viva. É um livrinho psicografado por Chico Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. E como eu já disse em uma outra oportunidade, eu acho válido repetir, é sempre bom aprender, né? Então vamos lá. Esse livro ele foi publicado em 1956, ou seja, essa obra já tem 64 anos e ela foi a 55ª obra psicografada por Chico Xavier. E é sempre bom lembrar que o Chico Xavier psicografou 412 livros durante a sua vida terrena, sendo que ele não recebeu nenhum centavo de direitos autorais sobre todas essas 412 obras. Todo o dinheiro relativo aos direitos autorais foi doado para diversas entidades, instituições de caridade que Chico Xavier confiava. Então ele jamais recebeu um centavo sequer de direitos autorais por todas essas obras que ele psicografou ao longo de sua vida. Ou seja, um grande exemplo aí da prática do bem, da prática da caridade. Enfim, a lição de hoje é baseada na lição número 121 aqui do Fonte Viva, e ela diz o seguinte, é um trechinho bem curto. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. E de que forma nós podemos interpretar aí esse pequeno trecho do Evangelho de Jesus? Bom, todas as religiões são boas. Todas as religiões pregam basicamente a prática do bem. É por isso que esse trechinho fala sobre todas as escrituras. Então ela abrange todas as religiões. Não importa qual seja. O espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, a igreja mórmon, a umbanda, não importa. Todas as religiões pregam a prática do bem, a ajuda ao próximo. E para falar sobre esse tema, eu resolvi aqui trazer para vocês uma parábola de Jesus, que todos vocês já devem conhecer, que é a parábola do bom samaritano. E o que essa parábola do bom samaritano nos diz? Bom, antes de começar a discorrer aí sobre essa parábola, vamos esclarecer aqui quem eram os samaritanos. Os samaritanos eles eram habitantes da Samaria e eles acreditavam no mesmo Deus que os judeus acreditavam. Porém, eles eram desprezados pelos judeus porque não aceitavam todas as escrituras sagradas que os judeus aceitavam. Então, por conta dessa questão religiosa, os judeus tratavam os samaritanos com desprezo, procuravam deixá-los ali de escanteio, porque eles não acreditavam em tudo aquilo que os judeus acreditavam. Pois bem, essa parábola do bom samaritano diz o seguinte, que em uma certa ocasião, um homem viajava de Jerusalém até Jericó, ali montado no seu cavalo, quando de repente ele foi assaltado.
alguns ladrões atacaram aquele homem que viajava ali pela estrada, roubaram todos os seus pertences, levaram o seu animal e ainda bateram naquele homem e o deixaram desacordado ali, caído na beira da estrada. Depois de algum tempo, passou ali por aquela estrada um sacerdote judeu, ou seja, alguém que conhecia as escrituras, que sabia sobre a necessidade de se praticar o bem. Contudo, aquele sacerdote olhou ali de lado, fingiu que não era com ele, passou reto e foi embora. Depois de alguns momentos, passou ali pelo local também um levita. Levita era um auxiliar do sacerdote, ou seja, também era uma pessoa que conhecia as escrituras sagradas, que sabia sobre a necessidade de se praticar o bem, só que ele adotou a mesma postura aí do sacerdote. Passou, olhou ali de rabo de olho, fingiu que não era com ele e foi embora. Deixou o homem ali caído na beira da estrada, todo machucado. Depois de algum tempo, quem apareceu? Isso, ele mesmo, o tal do samaritano, aquele que era desprezado ali pela sociedade judaica da época. Ele, ao ver aquele homem caído na beira da estrada, se compadeceu ali do sofrimento daquela pessoa, foi até o homem, limpou as suas feridas, fez curativos nas feridas daquele homem, colocou o homem sobre o lombo do seu próprio cavalo e o levou até uma hospedaria que ficava ali próxima do local, pagou uma quantia em dinheiro ali para o dono da hospedaria e o instruiu para que cuidasse do homem, até que ele se recuperasse, até que ele ficasse bem, até que ele tivesse condições de retomar a sua viagem, seja lá para onde fosse, e seguir seu caminho em paz. Então veja só, o samaritano, que era aquela pessoa desprezada porque não acreditava em todas as escrituras que os judeus acreditavam, foi justamente essa pessoa que colocou em prática o bem, colocou em prática aquilo de positivo que as escrituras pregavam. Ou seja, enquanto as pessoas que eram profundas conhecedoras das escrituras sagradas e se vangloriavam disso, que eram o sacerdote e o levita, aquele homem ali humilde, que era um pária da sociedade, foi justamente ele que fez o que os outros deveriam ter feito, ou seja, foi ele quem socorreu, quem ajudou aquele homem ali ferido e jogado na beira da estrada. Curioso isso, né, gente? E aí a gente pode trazer essa parábola para os dias de hoje, né? Fazer um comparativo, fazer um paralelo, né? Como seria essa palestra nos dias atuais, né? Nós podemos dizer que o sacerdote e o levita poderiam ser todas aquelas pessoas que frequentam uma determinada religião, não importa qual seja, que batem lá no peito, não, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou seja lá o que for, eu conheço as escrituras, eu sei aquilo que Jesus pregou, eu pratico o bem, só que quando chega na hora do vamos ver, quando chega em uma situação real, em uma situação concreta, aquela pessoa olha de lado, finge que não é com ela, vai embora, passa reto, deixa passar aquela oportunidade de ajudar o bem. De ajudar o bem, não, de praticar o bem. E quem seria o samaritano? Nós podemos dizer que o samaritano é aquela pessoa que nem acredita em Deus, um ateu, por exemplo, aquela pessoa que não frequenta igreja nenhuma, aquela pessoa que nem sequer acredita em Deus, que não tem nenhum tipo de formação religiosa, só que ela tem uma formação moral, ou seja, ela, mesmo sem acreditar em Jesus, mesmo sem frequentar uma religião, seja ela qual for, ela tem dentro de si aquela bagagem, aquele instinto de praticar o bem. E ela vai lá e ajuda aquele homem ali ferido e caído à beira da estrada, mesmo sem acreditar em Jesus, mesmo sem acreditar em Deus, mesmo sem frequentar qualquer tipo de igreja. Então esse é um paralelo interessante para a nossa reflexão, porque muitas vezes nós, como espíritas, achamos que conhecemos o Evangelho de Jesus, achamos que porque vamos ao centro tomar um passe, assistir uma palestra, ou porque vemos aqui uma palestra virtual como essa,
isso já basta e por isso nós somos exemplos de conduta. Não, não é bem assim, gente. Nós temos que colocar o bem em prática, nós temos que realmente tornar em algo concreto aquilo que nós aprendemos de forma abstrata. Ou seja, não adianta a gente ouvir uma palestra, não adianta a gente ir frequentar uma aula na doutrina espírita, se na hora do vamos ver, na hora da realidade, nós não colocamos aquilo que Jesus ensinou em prática. Quando eu falo sobre essa parábola do bom samaritano, eu sempre me lembro de uma cena daquele filme O Alto da Compadecida. Salvo engano, acho que era a última, ou uma das últimas cenas do filme, em que tinha ali uma moça, cujo nome eu não me recordo, e ela estava junto com o Chicó e com o João Grilo, que são ali os personagens principais do filme. Ela tinha um pão que ela ia dividir com eles, quando de repente se aproxima um mendigo, coberto ali com uma capa, com um manto, e ele pede ali, por favor, um pedaço de pão para um mendigo que tem fome. E a moça não pensa duas vezes, ela corta o pão no meio, entrega metade para aquele mendigo, ele agradece, todo feliz e vai embora. E aí o Chicó e o João Grilo ficam ali meio indignados. Mas como assim? Você cortou o pão, dividiu com ele, e agora como é que a gente vai ficar? Vai ter menos pão para a gente comer? E aí a moça diz uma frase bem, bem interessante. Ela diz que às vezes Jesus se disfarça de mendigo para testar a bondade do homem. Então veja só que situação curiosa, né? E realmente, para quem assistiu o filme, aquele era Jesus disfarçado. É uma das cenas mais interessantes daquele filme. E o que aquela moça disse era realmente verdade. Claro, aqui para os nossos dias de hoje é uma figura de linguagem, é uma alegoria, ou seja, sempre que nós tivermos a oportunidade de praticar o bem, nós devemos praticar o bem. Porque, como o próprio Evangelho de Jesus nos ensina, nós temos que praticar o bem sem olhar a quem, ou seja, não importa qual é a religião da outra pessoa, qual é a crença política da outra pessoa, que infelizmente é algo que está muito acirrado aqui no Brasil e no mundo todo hoje em dia, infelizmente. Famílias brigam e discutem por causa de convicções políticas, o que realmente é lamentável. Mas, enfim, o trecho do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, tem um trechinho aqui bem interessante sobre o tema. Eu vou ler aqui para vocês. Você vai ler? Pô, eu vou ler, calma, gente. É só um trechinho, um parágrafo. Não vai cansar, não vai dar tempo de ninguém dormir ou ficar com sono. Esse trecho do Evangelho diz o seguinte: o verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não consulta a sua crença, nem a sua opinião, seja qual for. Ou seja, quando nós vamos praticar o bem, quando nós vamos praticar a caridade, não importa qual é a religião daquela pessoa que precisa da ajuda, não importa qual é a cor da pele daquela pessoa que precisa de ajuda, não importa qual é a convicção política, se ela votou no João ou na Maria, não importa. Ela está ali precisando de ajuda e nós, como bons cristãos, temos a obrigação de ajudar aquela pessoa dentro das nossas possibilidades. Então façamos exatamente como Jesus nos ensinou, ou seja, pratiquemos o bem, pratiquemos a caridade, independente de qualquer coisa, não importa a circunstância daquela pessoa, a crença daquela pessoa, a cor, a raça, enfim, nada. Se ela está ali precisando de ajuda e nós temos condições de ajudar, nós temos a obrigação de ajudar segundo o que Jesus nos ensinou. E aí vocês podem se perguntar, mas espera aí, ajudar o próximo, eu tenho que sair aí pelas ruas de São Paulo ajudando os mendigos, curando as feridas, assim como o samaritano fez? Não. Você pode fazer isso? Pode. Mas não é só isso. Não é só dessa forma que você pode praticar a caridade, que você pode praticar o bem. Existem inúmeras outras maneiras de se praticar a caridade, de se praticar o bem. Por exemplo, o Afracis e outros centros espíritas que eu conheço, eles têm um serviço de distribuição de lanches para os moradores de rua, por exemplo. Eles se reúnem
em um determinado dia da semana, vão com um veículo até alguma região específica aqui da cidade de São Paulo, levam ali lanches, em algumas situações levam cobertores e outras coisas que serão ali distribuídas entre os moradores de rua e que com certeza serão muito úteis, serão muito bem-vindas por esses moradores de rua, que, como nós sabemos, não têm onde morar, nem sequer têm a certeza de que conseguirão algo para comer a cada dia que se inicia. Então essa, sem sombra de dúvida, é uma forma de se praticar o bem. Mas se você não tem tempo, se você não tem vontade de fazer uma atividade como essa, não tem problema. Isso não é desculpa para que você não pratique o bem. Uma das formas mais simples de se praticar o bem é ouvir. É isso mesmo, ouvir. Ouvir aquela pessoa que tem algo a dizer. Eu me lembro até hoje, e agora eu vejo que foi um tipo de bem, um tipo de caridade, mas na época eu nem me toquei, eu fazia aquilo por diversão, porque eu achava engraçado e porque eu me sentia bem ouvindo aquilo. O meu avô materno, o seu Geraldo, que já faleceu há um bom tempo, ele já tinha ali uma idade avançada e, como muitas pessoas mais idosas, ele contava sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos casos quando ele sentava para conversar. Eu já tinha ouvido aquela história uma vez, duas, três, quatro, não importa quantas vezes, mas eu ouvia ali pacientemente, dando risada da história, pensando que, nossa, que legal, né? Quantas coisas ele já viveu. Em algumas ocasiões eu tirava um sarro, tirava um barato, porque eu contava o final da história, e aí ele perguntava, não, mas como é que você sabe? Não, vô, você já me contou essa história uma vez, faz tempo. Ah, não lembro, não sei o que, desculpa. Então, é uma forma singela, uma forma simples de você praticar o bem, mesmo que outros possam achar, puxa, de novo aquela história, aquela pessoa vai contar aquelas histórias de novo. Tá, escuta lá a história, não vai arrancar pedaços de você. Uma outra forma também uma pessoa que está passando por uma dificuldade, que está passando por um problema, e ela quer desabafar com alguém. Ela quer contar ali aquela situação, e muitas vezes ela não quer um conselho, ela não quer uma ajuda, ela quer só colocar para fora. A gente sabe, né, que desabafar, colocar para fora aquele problema que nos aflige, muitas vezes alivia o nosso coração, nos deixa mais tranquilos. Então, pratiquemos o bem dessa forma, por exemplo, ouvindo aqueles que passam por um problema, aqueles que passam por uma dificuldade e que querem simplesmente desabafar. Enfim, esses são apenas alguns exemplos, né, de situações do nosso dia a dia, por meio das quais nós podemos praticar o bem, nós podemos praticar a caridade. Então não tem que ter dinheiro no bolso para praticar o bem, não tem que ter uma agenda livre um dia inteiro para praticar a caridade, não. Alguns momentos do seu dia, alguns minutos do seu dia, palavras gentis, palavras de carinho, aquele bom dia, aquele boa tarde, boa noite que você diz ali à pessoa que cruzou o seu caminho, ao seu vizinho, enfim, seja lá quem for, são pequenas atitudes, pequenos detalhes que fazem a diferença e que consistem realmente na prática do bem, na prática da caridade, que foi aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que realmente é algo muito bom, muito reconfortante e que nós devemos sempre ter em mente. Praticar o bem, praticar a caridade sem olhar a quem, ou seja, não importa quem é a pessoa necessitada, nós temos a obrigação de ajudar dentro das nossas possibilidades, e é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vamos praticar o bem. Bom, esse comentário de hoje eu gostaria só de finalizar e complementar, lembrando a todos que Jesus está sempre conosco, que Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa existência, Jesus está sempre lá. Ele nunca nos abandona. Então, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, um problema, não importa de qual natureza, peça ajuda para Jesus, não para ele fazer uma mágica e fazer o seu problema simplesmente desaparecer, mas para que ele te dê forças, para que ele te dê paciência, para que ele te dê resignação, para que você possa enfrentar aquela dificuldade, para que você possa
se esforçar para resolver aquele problema. Ele sempre estará lá segurando as nossas mãos. Nós temos apenas que nos lembrar disso. E também temos que nos lembrar que nada é por acaso. Então, se estamos passando ali por uma dificuldade, algum motivo tem. Esse motivo pode ser de uma vida pretérita, mas geralmente é da vida atual, né? Porque a gente adora colocar a culpa na vida passada, mas na grande maioria das vezes, os problemas têm origem na nossa vida atual mesmo, né? Por conta de coisas equivocadas que nós fizemos. E para terminar aqui essa nossa conversa de hoje, eu vou contar aqui uma historinha engraçada, justamente sobre essa questão da ajuda divina, né? Diz essa historinha que na cidade começou um temporal muito, muito, muito forte, que alagou praticamente a cidade inteira. E ali tinha uma senhora, vamos chamá-la ali de Dona Maria. A Dona Maria ficou ilhada na casa dela. Ela ficou lá no topo do telhado, a rua tomada por água, parecia um rio. E ela pedindo, ai Jesus, me ajude, mande alguém aqui para me salvar. Se eu tenho que me salvar, eu não posso morrer. Aí passou o bombeiro ali no bote. Dona Maria, vem aqui, vamos embora, vou salvar a senhora. E ela respondeu para o bombeiro, não, Jesus vai me salvar, não vou com você não, porque eu vou esperar Jesus me salvar. Aí veio o helicóptero do bombeiro ali, jogou uma corda ali para Dona Maria, para ela subir pela corda. Ela recusou, falou, não vou subir não, eu vou esperar porque Jesus vai me salvar. Até que passou um tempo, a água subiu mais e levou a Dona Maria embora, Dona Maria morreu, se afogou. Aí quando ela chegou lá no paraíso, chegou no céu, ela estava brava, né? Falei, poxa Jesus, eu rezei, fiquei lá esperando o Senhor me salvar e o Senhor nem foi. Aí Jesus falou para ela, pô Dona Maria, caramba, eu mandei o bote dos bombeiros, mandei o helicóptero dos bombeiros e a senhora não foi? A senhora queria o quê? Que eu descesse lá e pegasse a senhora no colo? Pelo amor de Deus, né? Então essa historinha divertida, ela bem ilustra aquilo que nós falamos agora, ou seja, Jesus está sempre conosco, pronto para nos ajudar, mas não vai achar que ele vai descer aqui na terra, te pegar no colo, te pegar pela mão para te salvar, meu filho. Ele vai te mandar outras formas de ajuda. Então você fica esperto aí para você enxergar quando Jesus te manda alguma ajuda, aproveita essa ajuda, porque sem sombra de dúvida ela vai ser valiosa. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Reflitam aí sobre o que nós conversamos e levem isso aí para o cotidiano, para a vida de vocês. Vamos praticar o bem sem olhar a quem. E para encerrar aqui esse nosso comentário de hoje, eu vou fazer rapidamente aqui as vibrações para encerrar os nossos trabalhos. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui de fundo, só um segundo. Pronto. Vamos então por alguns instantes fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por mais um dia de vida com saúde e vamos vibrar. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra e pelo nosso Brasil, que passam por este momento delicado e complicado da pandemia do coronavírus. Que uma vacina possa ser desenvolvida tão logo seja possível para imunizar todas as pessoas contra essa doença que tem causado tantos males e tantos problemas mundo afora. Vibremos, Senhor, pelo Afracis, essa casa abençoada, que ela continue firme e forte por muitos e muitos anos, sendo o nosso porto seguro para os momentos de aflição. Vibremos, Senhor, por nossas famílias, por nossos lares, que Jesus esteja sempre conosco, iluminando o nosso caminho e guiando os nossos passos rumo à evolução infinita. Muito obrigado, Jesus, por tudo de bom que o Senhor nos dá. Dai-nos forças para vencer os obstáculos que surgem em nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, fiquem bem, uma ótima semana.